e hoje eu vou conversar sobre um tema bastante relevante, sobre o Outubro Rosa e a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Sabemos que o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, pode ter uma taxa de cura de até 95%. Então, é muito importante as mulheres se tocarem, se cuidarem e buscarem o diagnóstico precoce. E para ilustrar, para trazer um exemplo bem cotidiano, um exemplo bem da minha rotina aqui do consultório, deste caso, eu trouxe a Luciana, minha secretária aqui do consultório, a Lu, que todos os pacientes já conhecem, que todo mundo adora ela. Eu trouxe a Lu para ela falar um pouquinho desse momento que ela está vivendo, deste processo de diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Então, Lu, seja muito bem-vinda aqui ao canal do YouTube. E eu vou te perguntar algumas coisas que tenho certeza que vão ser bastante úteis para as mulheres, né, que têm interesse ou que estão passando pelo mesmo processo. Lu, tu lembras como tu percebeu que algo estava diferente? E o que te fez buscar a ajuda médica? Como é que começou assim? Em 2023, eu senti um nódulozinho assim na mama, né, na mama direita, quando eu fui colocar um bustier para academia. E junto com esse nódulozinho, ele tinha o que me chamou, na verdade, a atenção foi que ele tinha uma retenção na mama ali, né? No lugar onde estava o nódulozinho. E aí a gente conversou, né? Tu enxergava, assim, tipo uma depressão ali? Sim, ele tinha uma depressão mesmo na mama, né? Aí a gente conversou, lembra? No outro dia eu te mostrei e tu me orientou a fazer um exame o mais rápido possível de eco mamária e mamografia, o qual eu já fazia esse acompanhamento anual, né? Então eu fiz na mesma semana uma eco mamária e uma mamografia e o médico que fez me orientou a fazer uma biópsia, já parti direto para biópsia. Em junho de 2023 eu fiz a biópsia e este nódulo deu como uma gordura. Ele deu negativo para o tumor, né? Passado-se um ano que eu tinha que fazer o acompanhamento, né? Eu fiz agora em janeiro, aí novos exames, né, para acompanhamento. Já acompanhando, não notei que tinha aumentado essa retenção, né? Mas aí no meu exame de rotina, o médico que fez o meu exame, ele me pediu de novo para fazer uma nova biópsia e uma ressonância magnética, porque na eco mamária foi diagnosticado um outro nódulo do lado deste que a gente já havia percebido em 2023. Aí eu fui para biópsia, né? E nessa biópsia deu que o tumor que eu já acompanhava, o nódulozinho no caso, né? Que eu acompanhava lá em 2023, ele continuava permanecendo como um nódulo de gordura. Mas este que cresceu do lado, já maior que aquele, né? Em 1 ano e meio, sim, ele deu positivo para o tumor carcinoma grau 3. E como foi para ti receber esse diagnóstico? O que passou na tua cabeça, assim? Como é que foi quando a médica leu para ti que era um tumor maligno de mama? Quando, na verdade, na eco mamária, quando o doutor me colocou que ele estava bem preocupado com o que ele estava vendo ali, né? Eu fiquei assim bem angustiada, a gente diz assim, né? Porque a gente não quer ter o diagnóstico, né? E como aquele outro já tinha dado gordura, eu até pensei, pode ser um novo nódulo de gordura, né? Mas no dia do diagnóstico, assim, foi bem difícil, assim, eu fiquei bem chateada, assim, eu fiquei, né, meu chão, assim, tipo, caiu, assim, na hora, né? Mas como eu já venho, né, há 15 anos aí com a doutora acompanhando, né, e na área médica, a gente sabe que hoje em dia tem bastante tratamento. No dia ela me deixou muito tranquila, me dando as possibilidades de qual seria o meu caminho, né? E também que hoje em dia a medicina está muito avançada. O meu nódulo, né, era um nódulo de início, né? Apesar de ser um carcinoma 13, eu peguei ele muito pequeno. Então as minhas possibilidades assim de tratamento e cura são 99%, né? Mas claro que a gente fica assim, tipo, o que a gente vai enfrentar, né? Como que vai ser? Como que eu vou passar por esse processo, né? E hoje que tu tá em tratamento, como é que tem sido essa fase para ti? Desafiadora.
porque a gente vive assim, mesmo sendo um tratamento comum, né, que muitas pessoas passam, que a gente sabe que tem um caminho, mas a quimioterapia, o tratamento e todas as consultas médicas que se envolvem o nosso dia a dia. Tu retirou a mama, né, num primeiro estágio. Isso. Eu tinha duas opções. Ou eu retirava a mama total, a mama direita, onde foi diagnosticado o carcinoma, ou eu fazia só o quadrante. O quadrante me levaria à radioterapia e à quimioterapia, né? Se eu retirasse toda a mama, que seria a indicação mais correta da mastologista, né? Eu passaria só pela quimioterapia, né? E foi o que eu fiz. Eu optei por retirar toda a mama, por ele ser um carcinoma grau 3, pequeno, mais agressivo, né? E fazer só as quimioterapias. Me foi indicado 6 sessões de quimioterapia. Não vou precisar da rádio, né? O meu onco já conversou comigo sobre isso. E já estou na 3ª sessão de quimioterapia. Cada dia é um dia, né? Porque a gente tem as reações da quimioterapia, né? Às vezes não é sempre no primeiro dia, às vezes é no segundo, às vezes é no terceiro. Para mim, cada sessão de quimioterapia, as reações são um pouco diferentes. Algumas melhores, outras nem tanto, né? Mas é o percurso, né? Cada dia um dia. E eu acho que assim, até para levar assim uma mensagem assim para as mulheres que estão assistindo, né? Grosso modo, apesar das químios, tu tá levando a tua vida de uma maneira bem parecida com a tua rotina, né? Tu continua trabalhando. Isso. Na verdade, assim, né, envolve a questão saúde, corpo, né? Que a gente fala muito sobre isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, cuidava bastante da minha alimentação, sou uma pessoa que não sou sedentária, exercício físico, caminhada, dança, academia. Então, a minha mastro também conversou comigo sobre isso, que eu tenho um corpo forte, né, saudável, né, os meus exames sempre deram bons. Então eu passei pelo processo da retirada da mama com tipo 15 dias, eu estava muito bem, cicatrização bem, voltei a trabalhar com 35 dias, né, e voltei a minha rotina de caminhadas e um cardio, né, mais leve, claro, né, não tão puxado, com 50 dias de cirurgia, né, e consigo trabalhar mesmo fazendo quimioterapia, né, porque eu procuro cuidar da minha alimentação durante a quimioterapia e naquele processo, né, de 21 dias que eu faço o ciclo de 21 dias, cuidar, me alimentar bem, tomar bastante água, né, ter um sono melhor, dormir mais, né, dormir com qualidade, né, e a gente vai priorizando outras coisas e tipo assim, ó, mudou a rotina em função da questão médica, né, mas em função do meu trabalho, das coisas que eu faço, eu consigo fazer tudo normalmente. Então, dá pra passar pela químio de uma forma mais leve, tu diria assim. Dá pra passar por uma forma mais leve. Né? Com os percalços, mas dá pra... Isso. Dá pra passar... Dá. A gente escolhe, né? Porque daí a gente tem um apoio, né? A gente tem a Nutri, a gente tem o onco e a gente tem a questão terapia também, né? Psicólogo. Então, uma coisa linka com a outra, né? A gente vai fazendo... vai buscando um equilíbrio, vai, né, se apoiando naquilo que a gente tem e escolhendo, claro, o melhor caminho, né, sobre as orientações médicas, né. E algo te surpreendeu positivamente ou negativamente nesse processo? Também, né, positivo assim que digo, às vezes a gente acha que é muito difícil, mas aí a gente encontra um caminho, né, porque cada um tem um processo diferente, né. O que pode ser para mim, com certeza não é para o outro. Apesar, né, isso tá no nosso grupo lá de mulheres, né, da Liga, que a gente ninguém passa pelo mesmo processo da mesma forma, né? Mas o positivo é que a gente começa a enxergar outras coisas, assim, a gente muda um pouquinho os nossos valores também, as coisas que a gente dá atenção, a gente para de se preocupar tanto com coisas desnecessárias, que às vezes a gente botava muita energia naquilo, né? Eu acho que a parte negativa é que ninguém quer passar, né? Eu sou uma pessoa que não uso medicação para nada, né? Não gosto de medicamento, a não ser o necessário. Não sou uma pessoa que, eu tenho uma dor de cabeça, já vou tomar um remédio. Não. Então, o negativo é isso, é que tu precisa também do apoio médico, tu precisa da medicação nos primeiros dias para dor, para as náuseas, né? Para tu conseguir passar os 2, 3 primeiros dias, que é o que me acontece. E depois tu segue. Então, assim, eu acho que o positivo é isso.
a gente começa a conhecer também o nosso corpo, né? Uhum. Dá mais atenção para o nosso corpo, né? E como foi a decisão de cortar o cabelo? O que esse momento significou para ti? Eu ainda tinha uma esperança quando a gente falava em químio, né? Que eu não ia perder o cabelo, porque acontece com algumas mulheres de não perder o cabelo, né? Meu médico não falou isso de primeira, ele me deu uma possibilidade que poderia não acontecer comigo, mas já na primeira sessão de químio, 12 dias depois eu comecei a perder o cabelo. Quando eu comecei a perder o cabelo, eu pensei, meu Deus, eu vou perder todo o cabelo. E daí eu pensei, não, mas é todo, porque não cai pela metade. Quando começa a cair, a gente sabe que cai todo o cabelo. E eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ficava perdendo o cabelo e não ia servir pra nada, né? Ou eu cortava mais curtinho pra não ter aquele, vou rapar a cabeça, né? Aquele impacto. Até pra gente mesmo, como se olhar no espelho, né? E tal. E aí vem a nossa autoajuda também, e as pessoas do nosso apoio, né? De que todo mundo que passa por esse processo também passa por isso, né? E aí eu optei por cortar o cabelo mais curtinho para não ter um impacto. Mesmo sabendo que eu ia ter que rapar depois, né? E foi o que aconteceu. Uma semana depois eu tive que rapar o cabelo porque o que tava cortadinho ali, curtinho, começou a cair também. Continuou caindo, né? Mas eu também fiquei pensando, eu tirei a mama, eu passei pelo processo pós-cirúrgico, né? Eu faço quimioterapia e o cabelo vai crescer depois, né? Isso é só uma fase, vai passar. Quando passar o tratamento, quando eu já tiver em remissão, isso vai passar, né? No primeiro momento foi difícil, porque o cabelo, para a mulher, feminino, é uma coisa de estética, de feminismo, né? Da nossa imagem, né? Da nossa questão, assim, de como que a gente se coloca, né? A gente faz um coquinho, arruma o cabelo para ir pra academia, aí a gente vai para uma festa, eu vou fazer um penteado diferente, né? Então, assim, tem muito a ver com a nossa autoestima, o cabelo, né? Mas eu pensei que dá para passar, né? Hoje eu já tô mais acostumada, assim, tipo, eu levanto de manhã e falo, o que eu vou botar na cabeça hoje? Não é mais, qual é o penteado que eu vou fazer, ou eu vou fazer um coquinho, eu vou fazer uma escova. Não, hoje é qual o lenço que eu vou botar no cabelo hoje, sabe? A gente vai se adaptando, né? E tu teve, assim, falando, né, que tu te manteve no trabalho, enfim, tu teve muito apoio das pacientes, gente que te disse, eu também já passei por isso, e isso, o apoio, tanto no trabalho quanto o apoio na tua vida pessoal, tem feito diferença no teu tratamento, assim, nesse teu processo? Tem, bastante, né? Tanto que eu fiz questão, assim, né, de voltar, eu conversava com meus médicos, qual era a possibilidade de eu voltar, né, contigo, né, de eu voltar a trabalhar, porque eu acho que a gente se sentir útil, se movimentar, colocar uma energia na nossa rotina, né, porque quando a gente passa pelo tratamento, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente pensa que, tipo, você vai mudar tudo, e muda muita coisa. Mas a gente pode se colocar à disposição daquilo que está na nossa rotina, dentro daquilo que a gente consegue fazer. E o meu trabalho sempre foi, né, de acolhimento ali na frente, né, com os pacientes. A gente tem pacientes que passaram por isso, né, a gente vai conhecendo pessoas, e essas pessoas, já por estarem na nossa caminhada há bastante tempo, elas vão nos dando relatos muito positivos, né? E vão também colocando a energia delas pra gente, né? Vão torcendo pela gente, vão dizendo, Lu, vai dar tudo certo, né? Tu vai sair, eu passei, olha, tô aqui hoje, faz 10 anos, faz 15 anos. Então, isso faz toda a diferença. Fez e faz a diferença. A gente teve uma paciente, né, inclusive, que ela veio numa consulta no dia em que ela teve alta do onco, né? No dia que ela teve os 5 anos dela de remissão, né? E ela tava, assim, radiante. Ela foi uma, né, das pessoas que me dizia, Lu, eu passei, deu tudo certo, tô aqui hoje pra contar. E ela te falou, eu posso te dar um abraço, né? Porque... Então, assim, é isso, do acolhimento, né? E também dos pacientes que não passaram pelo processo, né? Lu, né, vem, posso te dar um abraço, como é que tu tá? Quando eu faço a químio e se eu não consigo vir trabalhar, as pessoas me mandam mensagem no Instagram, perguntam como é que eu tô, se eu tô precisando de alguma coisa, né? Quando eu voltei foi, assim, foi uma energia muito boa, assim, a gente poder ter esse acolhimento das pessoas, né? Receber isso, saber que as pessoas estão
Então, assim, na caminhada com a gente, né? Isso é muito importante, eu acho. Tu sempre foi uma mulher bastante corajosa e de fé. O que tem te sustentado emocionalmente nesse processo? Eu acho que falando de espiritualidade, né? Porque eu acho que a fé é isso, né? Cada um com a sua religião, mas a gente cuidando da nossa espiritualidade, né? Eu já venho nessa caminhada há bastante tempo, né? E isso nos dá um entendimento, né? O suporte, né? Que a gente vai passar, o que é nosso a gente vai passar, porque outras pessoas passam, né? Sim, quando eu tive o diagnóstico eu me perguntei, que a primeira pergunta é o porquê eu, né? Porque eu me cuido, porque eu faço caminhada, eu faço cardio, eu cuido da minha alimentação, mas a gente também tem que ter o entendimento que se o outro pode, a gente também pode passar, né? E a gente vai passar. Então, assim, a fé, ela não nos tira o caminho, mas ela nos sustenta durante o caminho, durante a caminhada, né? E eu acho bem importante isso, assim, porque a gente, nos nossos momentos, assim, de cuidado com a gente, quando a gente vai fazer a químio, né? Eu falo muito, a gente tem que convidar quem nos acompanha espiritualmente, né? Para nos acompanhar nessa caminhada. Também, porque eu acredito que existe uma força, né? No universo que sustenta tudo isso, né? E que tá de mão dada com a gente, tá pronto, assim, para nos auxiliar dentro daquilo que a gente precisa, se a gente abrir o nosso coração para isso. E né? é muito importante, né, Lu, porque a gente ouve muitos oncologistas falando que o aspecto, assim, fé, mentalidade, ele é 50% da cura. Né? Exatamente. Porque a cura, ela não tá só na medicação. A cura tá também nessa força de tu passar pelo processo, ressignificar Isso muitas aí. coisas, né? Eu até ouvi uma frase, assim, bem... No dia do meu diagnóstico, assim, com a minha masto, né? E quando no primeiro momento, assim, que eu desabei, ela me falou uma coisa, assim, que ficou para... Eu já sabia, mas a gente só tem entendimento na prática, né? Quando a gente entra no processo. E assim é para tudo na vida, né? Mas quando a gente tem uma questão de saúde, o processo é mais difícil da gente absorver. E a doutora, a minha mastro, no dia, ela me falou assim, Lu, pensa que tu vai entrar num túnel e lá no fundo desse túnel tem uma luz. Ela falou, tu precisa abrir os teus olhos e tu vai caminhar em direção. A gente vai passar o processo e tu vai chegar nesse túnel, nessa luz no final do túnel. Junto, como todas as minhas pacientes conseguem. Então eu acho que isso é muito importante. Naquele momento, até ela comentou comigo, eu não sei como é que é a tua questão religiosa, mas eu acredito que seja tu é uma pessoa que cuida da espiritualidade, então olha para a luz, né? Te agarra naquilo que tu acredita, né? E tudo vai dar certo. Não é que a gente não vai passar, mas a gente tem um sustento, né, da espiritualidade para nos acompanhar, assim, né? E a gente tem ouvido realmente, né, aqui relatos de paciente, eu agora nessa questão oncológica, né, com outros médicos, o quanto é importante a gente ter a espiritualidade bem sustentada, né? Os médicos estão falando disso, né? De caminho, de fé, de caminhos de cura, de pessoas que buscam, né, nas suas religiões, né, ter um sustento, um conforto, né, em Deus, em Jesus, como o nome que a gente queira dar para nossa crença, né? Mas o importante é acreditar. E tem muitas mulheres que têm medo de fazer os exames, né? A mamografia, a eco, ou tem medo de fazer o autoexame e se deparar com esse diagnóstico. O que tu diria para essas mulheres? Que não tenham medo, né? Que enquanto antes a gente diagnosticar, melhor vai ser o nosso tratamento, mais rápido a gente vai passar pelo processo, né? Vai ser menos doloroso, porque vai ser menos tempo, né? Como foi o meu, né? Que o meu médico comentou comigo, meu onco, tu vai fazer 6 sessões, porque para finalizar o teu tratamento, pra gente ter certeza que vai ficar tudo bem. Ele falou, faz parte. Talvez se eu tivesse demorado para o diagnóstico, eu teria um carcinoma maior, né? E eu teria que fazer mais sessões, ou talvez tivesse que fazer uma rádio. Então, sim, não tenham medo. Façam o seu autoexame sempre. Se desconfiarem de alguma coisa, se sentirem qualquer coisa na mama, né? Procurem o médico, procurem o gineco, procurem o masto, né? Façam o quanto antes a biópsia. Não tenham medo da biópsia, né? Eu tinha muito medo da agulha, né?
e é super tranquilo, a gente consegue fazer, com anestesia, dá para fazer. O diagnóstico é o que define, o tempo do diagnóstico é o que define o percurso do nosso tratamento. Né? Então tá, muito obrigada, Lu, por compartilhar esse momento, né, da tua vida. Eu tenho certeza que vai encorajar muitas mulheres, tanto a buscarem, né, regularizar os seus exames, que é muito comum no consultório a gente perguntar sobre revisão ginecológica, tá atrasado, né? Então que as mulheres possam usar destes exames, dessas tecnologias para fazer o seu diagnóstico, para buscar uma cura o mais precocemente possível, porque tem cura, graças a Deus, né? É um dos cânceres que mais se tem taxas de cura. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E meninas, cuidem e busquem ajuda sempre que necessário. Um grande abraço.